Rede Canal 10, Cabo Frio TV, apresenta Olhar Espírita. Olá amigos, estamos aqui em mais um programa Olhar Espírita, trazendo mais um tema para o nosso debate, para a nossa conversa habitual, né? E hoje temos aqui presentes conosco a Grécia Azambuja, que faz parte do nosso projeto, e também esse que é o nosso amigo de sempre, aí, o Zé Lopes, que também comparece aqui conosco, já pela ausência do Cássio Nascimento, que hoje não pôde estar conosco aqui. Então, o tema que a gente veio trazer hoje, o título é Livre-arbítrio e Determinismo, né? Bem, a gente vai ter que tentar esclarecer, porque o tema ele é filosófico, né? Um tema assim da filosofia, e, digamos, ele tem isso já é estudado, já é visto assim pelos filósofos antigos, já de muito tempo, de muitos séculos. E o Espiritismo aborda esse assunto porque ele está muito relacionado com relação à situação nossa do espírito, né? Nós estamos aqui falando do espírito imortal. A nossa conversa, ela visa abordar os princípios da nossa doutrina bendita, o Espiritismo, que veio para trazer foco em princípios, em assuntos que dizem respeito à nossa condição de espírito imortal. Ou seja, aquilo que nós todos estamos fazendo aqui, nesse plano de Deus, nessa morada bendita que é a Terra, que é este planeta, essa morada habitada, em que nós experimentamos várias situações e resgatamos situações do nosso passado espiritual. Então, o que nós vamos conversar hoje tem relação com essa questão assim, daquilo que a gente vem fazer aqui. Por vezes, até por vias muito complicadas, dolorosas, difíceis, enfrentamentos muito assim, complicados, não é? E tem pessoas que realmente passam uma vida que é um martírio só, a pessoa examinando, né, com problemas às vezes desde a infância e aquilo ali transitando uma vida inteira. Então, livre-arbítrio e determinismo. O que seria o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é essa condição que o Pai Celestial nos deu, né, na oportunidade de estabelecermos as nossas escolhas, essa liberdade que a gente tem de decidir o que a gente quiser, né, em termos da nossa vida, o que a gente desejar fazer e implementar. E a gente vai ver que essa liberdade, ou digamos, esse livre-arbítrio, ele não é tão livre assim, né? Ele tem assim, certas amarras, ele tem certas contenções que são próprias da lei divina, que estão estabelecidas até em bem, assim, para nos propiciar possibilidades até de não avançar demais nesse processo e a gente poder ter condição de dar conta das consequências justamente daquilo que a gente escolhe, que aí entra a questão do determinismo, né? O determinismo está muito associado com essas questões de consequência do que a gente realiza. Então, se a gente realiza algo no bem, aquilo tem uma consequência positiva para a nossa vida. Mas se a gente realiza algo que não esteja tão alinhada, tão bem definido, ou que tem alguma consequência que até prejudique outras pessoas, e não somente a nós mesmos, também prejudicar a nós mesmos também é complicado, mas algo que venha prejudicar outra. Então, já entra no âmbito aí de uma série de questões que trazem comprometimento para nós, e não adianta, a gente vai estar esbarrando não apenas com a lei dos homens, mas com as leis divinas. Então, para a gente poder conversar melhor sobre isso foi só um preâmbulozinho do assunto, nós precisamos agora fazer a nossa prece inicial, né, para a gente poder começar o nosso trabalho. Por favor, Zé, faz a nossa prece. Então, convidando os amigos queridos que nos acompanham para fazer a nossa prece de sustentação, buscando em Jesus, que é o nosso Mestre amado, o amparo, a intuição que necessitamos. Divino Mestre e amigo, aqui reunidos uma vez mais, em busca do esclarecimento, em busca, Senhor, de levar aos nossos amigos que nos acompanham pelo canal informações da doutrina espírita, que possa
essas informações, somar a que ele já tem e ajudar na caminhada de cada um. Então a necessidade de buscarmos do Criador, na sua sabedoria e na sua bondade, oportunidade sempre do estudo, da instrução, pois para julgarmos alguma coisa, necessário é que tenhamos conhecimento, para que seja o julgamento justo. Que a tua paz nos envolva, que os espíritos amigos, vossos mensageiros de amor, possam irradiar os corações que nos acompanham, levando bom ânimo e coragem. Fique conosco, graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Zé. Bem, meus amigos, eu vou colocar aqui uma primeira pergunta para a nossa amiga Grace aqui, né? Nós falamos sobre livre-arbítrio. Por que eu falei ainda há pouco que a gente não é tão livre assim com relação à questão do livre-arbítrio? Por quê que a gente, essa liberdade é relativa, vamos dizer assim? Flávio, eu vou dar um exemplo. Em primeiro lugar, olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Olhar Espírita, que a gente possa ajudar na compreensão da doutrina espírita. Eu vou dar um exemplo assim bem simples para você que está em casa entender. Você tem um filho ou um neto de 3 anos. Você dá a chave da sua casa para ele e diz assim, olha, cuida da chave, você pode ir na padaria, voltar, você pode abrir a porta. Não. Então, quando o espírito ainda é muito infantil, nas primeiras encarnações, Deus não dá responsabilidades muito grandiosas, porque esse espírito não vai dar conta. Mas o espírito vai encarnando, reencarnando, desencarnando, passa um tempo no plano espiritual, retorna, e assim, na evolução dos séculos, ele vai evoluindo, vai crescendo. É que nem o nosso filho, aquele de 3 anos, daqui um pouco ele está com 18. Aí você dá a chave da casa que ele pede para sair na sexta-feira à noite. E você coloca regras. Olha, filho, você vai levar a chave, você vai voltar meia-noite e não pode estar alcoolizado, tem que voltar bem. E vai lá no quarto me dar um beijo que eu vou estar te esperando, quero te ver. E se esse filho volta no horário marcado, bem, sem estar alcoolizado, sem estar perturbado, essa confiança, essa maturidade entre mãe e filho vai aumentando e as responsabilidades que essa mãe vai passando para esse filho vão aumentando. Deus, nosso Pai Criador, é a mesma coisa. À medida que nós, espíritos, demonstramos evolução moral, evolução espiritual, evolução no caminho do bem, nós vamos aumentando o nosso livre-arbítrio. Então, o nosso livre-arbítrio, ele vai sendo, vamos dizer assim, escalado à medida que a gente vai se desenvolvendo. Porque vocês já imaginaram um espírito belicoso? Vamos pensar num espírito que determinou a Primeira Guerra Mundial ou a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Se esse espírito tivesse livre-arbítrio total, essas guerras já foram uma destruição. Imagina um espírito desses que moralmente, espiritualmente, profundamente não desenvolvido, se tivesse livre-arbítrio total, o que teria feito? Teria atrasado ainda mais o desenvolvimento do planeta. Então, o livre-arbítrio, ele existe, vai sendo aumentado à medida que o espírito vai aumentando a moralidade e vamos supor que esse filho de 18 anos chegou em casa, não à meia-noite, mas chegou às 3 da manhã e bêbado. O que vai acontecer? Vai perder a chave da casa, vai perder a possibilidade de pegar o carro emprestado, vai perder a mesada. Estou dando exemplos, tá? É um determinismo. Meu filho, você não cumpriu as regras. Então, aqui em casa eu coloco as regras. Estou determinando que você vai ter consequências de não ter cumprido as regras. E Deus, nosso Pai, é a mesma coisa. Nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa desenvolver, crescer, evoluir e principalmente aprender a escolher entre o bem e o mal. Quando a gente escolhe o mal, a consequência é o determinismo. A consequência da colheita é o determinismo. A plantação está dentro do livre-arbítrio. A gente planta as nossas escolhas. É livre semear, mas a colheita é obrigatória. Exatamente. Né? Não sei se eu consegui fazer
essa explicação, trazendo para o cotidiano. Algum complemento, Zé? Essa colocação que a amiga Gleice fez é muito bom. Eu trouxe um exemplo prático, né? Para facilitar quem está ouvindo, está buscando, é algo do dia a dia, né? Uma forma de mostrar o exercício do livre-arbítrio, né? Porque nós sabemos que o Criador, na sua sabedoria, conforme a Gleice exemplificou com a criança e ela crescendo, ele dá a liberdade para nós de acordo com as nossas responsabilidades, né? Então, esse livre-arbítrio, ele se torna, muito bem colocado, na medida que nós crescemos em moralidade, intelectualidade, ele tem mais poder, mais alcance. Mas sempre nós temos que saber que as consequências não é uma mão que simplesmente nos pune, não é um Deus punitivo, é as consequências das nossas escolhas, né? Então, esse livre-arbítrio, ele vai, digamos assim, traçar o nosso amanhã. É como pensar assim, estou colhendo agora, o ontem, e semeando nesse momento, no hoje, o amanhã. Então, isso é consequência do livre-arbítrio. E quando nós partimos para o determinismo, nós podemos dizer assim, existe determinismo? De certa forma, vamos dizer assim, determinismo que um dia nós vamos desencarnar. Isso é certo. Nesse ponto de vista, é o determinismo, né? Todos que estão hoje habitando um corpo físico sabem que em algum momento, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer a morte do corpo. Agora, não podemos esquecer da sobrevivência do espírito imortal. Esse espírito, esse não morre. Então, nós sabemos que ele continua. Então, dentro dessa proposta de hoje, muito bem colocada, nós precisamos ver sempre no Criador aquele que nos dá liberdade de acordo com a nossa capacidade, né? A liberdade vai aumentando, vai tendo alcance. Vamos pensar assim, dentro da visão espírita, nós sabemos que os espíritos é progressivo, nós avançamos em moralidade e intelectualidade. Então, muito avançado, o Criador, que é o Senhor Supremo de todas as coisas, dá mais possibilidade para ele, porque ele conquistou. O outro, que é muito ainda infantilizado ou brutalizado, ele precisa ter certas restrições para que não cause escândalo. Não é isso, querido Flávio? Não complica muito as questões, né? Exatamente. Pois é. Então, essa situação, assim, muitas pessoas falam, né? E é comum a gente analisar a nossa vida, e a gente já ouviu muito essa história, com relação à questão de destino, não é? Como que se fosse alguma coisa que já estivesse pré-determinada, definida de acontecer na sua vida. Será que existe destino? Essa questão de fatalidade na nossa vida, existem alguns pontos assim da nossa vida que estão dentro desse quadro, dessa forma, dessa leitura de fatalidade? Nós temos que pensar assim, a fatalidade é no sentido de quando o espírito imortal programa na espiritualidade a minha próxima encarnação, se eu preciso colocar à prova certas experiências, eu vou pedir para nascer, por exemplo, num ambiente onde eu tenho que desenvolver resignação. Se eu puder pedir, né? Exatamente. Se eu tiver maturidade. Vai ter chance de também opinar nisso aí. Né? Alguns são compulsórios, exatamente. Às vezes não vai ter jeito. Às vezes ele vai estar tutelado, né? São espíritos bondosos, mas que vão estar tutelando aquela encarnação para traçar da melhor forma possível. Mas existe essa questão do destino. Isso que eu estou querendo, o foco que eu queria abordar que a visão de destino. A gente está em certas situações da nossa vida, a pessoa pode falar, não, mas isso aí é o meu destino, é esse. Né? Eu fui inserido numa determinada família que tem certos hábitos, isso é meu destino? Sim. Eu saí nisso? Olha, você se programou, ou foi programado, como você falou, a vir nesse ambiente, mas que você tem escolha, tem livre-arbítrio, você pode sucumbir ou não. Então o destino é nesse sentido, eu vou vir num ambiente onde eu serei posto de frente com aquelas complicações que eu preciso passar. Ceder ou não, já é comigo. A escolha é minha. Então, é o destino nesse sentido, né? Ou, como nós falamos dos bastidores, né? A pessoa que já vem com uma enfermidade, já desde a nascença, né? Uma limitação física e tal. Então, isso aí já vem determinado. Mas, por capricho de Deus? Não. O espírito imortal, ele tem a sua história. Então, ele mesmo, quando pode, ele já molda esse material da sua estrutura. A gente até olhando por esse lado, é interessante essa abordagem que você fez agora, porque é muito curioso, né? E assim, digamos, não só curioso, mas é algo assim que a gente fica sem entender bem como acontece. As crianças que nascem e com tenra idade elas desencarnam, ou seja, não tiveram nenhuma chance de realizar nada, ou seja, em termos de culpa, nem o bem nem o mal, nem o bem nem o mal, e no caso desencarnam em tenra idade, às vezes, e felicitando a família, a mãe, né, o pai e tal,
espero, né, que eu fui, no caso, acompanhei, né, o nascimento da minha filha, e é uma coisa encantadora, você está ali na chance de comprar, né, o enxoval do bebê, aquela ansiedade, né, os exames que tem que fazer, você acompanhando tudo. Então, isso tudo é muito bacana de você viver. Mas quando vem uma quebra dessa natureza, né, e a criança vem a desencarnar ali com 2, 3 meses, né, é uma coisa realmente muito dolorosa. Mas aí, esse quadro, né? Por que acontece uma situação dessa? Hein, Grícia? Flávio, cada caso é um caso. Sim, a gente claro. não pode nunca... Vamos tentar analisar dentro do tema que a gente está colocando hoje. Sempre no Espiritismo, cada caso é muito estudado pelos bons espíritos, né? E nunca vai ser castigo, sempre vai ser oportunidade de resgate e regeneração. Muitas vezes a criança que fica pouco tempo, meses ou poucos anos, muitas vezes é um ex-suicida que vem completar o tempo. Por exemplo, eu iria ficar encarnada até os 80, sim, mas eu tive uma doença com 75 e não aceitei aquela doença e me suicidei 5 anos antes. Abreviei. Então, eu venho para ficar mais os 5 anos que eu precisava. E até para aprender a valorizar a vida. Não é só terminar aqueles 5 anos, mas também valorizar a vida. Então, aproveitando, só um gancho, para você continuar? Também, né? Sim. Só para continuar, então, quando a gente fala do suicídio, nós temos que pensar assim também. Quando fala suicídio, o indireto também. O indireto também. Se ele se deu a bebida, cigarros, ele tem que viver, um exemplo, expectativa de 90 anos, encarnou com 60, ele também abreviou. É um suicídio indireto. Indireto. Amigos, vamos ter que dar um breve intervalo, voltamos já já. Retornando aqui, amigos, programa Olhar Espírita. Na nossa discussão aqui sobre livre-arbítrio e determinismo, né? Vamos prosseguindo aqui. Eu vou colocar agora uma questão aqui para o Zé, para a gente poder ver isso aí. Com relação ao determinismo, né, que a gente estava conversando sobre a fatalidade, né? Mas como é que é isso? Como é que é organizado isso? Seria interessante a gente aprofundar um pouquinho. Como é que esse destino, vamos dizer, ele é mais ou menos traçado? Como é que é moldado isso, né? Porque, digamos assim, a gente vem com uma inserção social, que a gente nasce numa determinada família, que tem vínculos pretéritos, normalmente existem vínculos pretéritos que estão associados ali, que nos destinam àquela família especificamente, num processo de laços do pretérito, de vinculações, de situações vivenciais que demandam, digamos, a junção daquele grupo naquela família. De se encontrar, né? Não é de se encontrar, de se reencontrar, para fazer os seus ajustes de resgate. Porque o resgate em relação a todos as anomalias, aquelas situações de ódio, de vingança, aquelas questões do passado, elas vão ser resgatadas através do amor. E o amor filial, paternal, né, o amor do pai, o amor da mãe, né, o amor do filho pelos pais. Então, são laços de sangue que já propiciam, por si só, uma condição já que favorece muito esse processo. Então, o resgate, a gente já vem com a grande oportunidade, como é que o Pai Celestial é sábio, né? De nos propiciar justamente esse reencontro com o véu do esquecimento, a gente esquecendo essas situações do passado, a gente não tem lembranças desse passado, mesmo porque, aí já entra no quadro
da condição espiritual, né? O espírito não teria maturidade suficiente, desenvolvimento espiritual, para conviver com essas lembranças. Imagina você estar aqui e olhando para o seu pai e sua mãe, reconhecendo ali neles, de imediato, que o algoz do passado, aquele que te sufocou no passado, te estrangulou no passado, é uma coisa que não se concilia, não se coaduna, né? Em relação ao nosso nível evolutivo, né? E querendo fazer um complemento, geralmente quem tira a vida depois precisa dar a vida, né? Então, se eu te assassinei, provavelmente, nada é, né, receita de bolo, provavelmente eu seja sua mãe, que eu liberadamente tirei sua vida. Então, ofertar cuidados, carinho, eu respeito. vou resgatar essa vida, eu vou ter que te trazer no ventre de novo, te retornar à vida. E muitas vezes te dá financeiramente também o que eu te roubei, o que eu te tirei quando eu tirei a tua vida. Né? Muito bom. Então é aqueles pais que trabalham, é para o filho estudar, é para a filha estudar, é para, sabe? E aquela vontade, uma dedicação, tem muito, que você vê visceral, assim, visceral, né? É aquele resgate, aquele compromisso, né? Aquele a nível de intuição, você está está ligado àquela necessidade. Aquele compromisso. E é lindo quando o espírito consegue por amor. Por amor. É lindo, porque aí o resgate se dá por amor. Ele fecha, ele substitui aquilo que era um nó, digamos, por um laço. Por um laço. Nós temos nós, né, do passado que nos vinculam em situações pretéritas de desajuste. Então são verdadeiros nós, porque é um trabalho que você vai ter para transformar esse nó num laço, né? Numa coisa que realmente possa... Ô Flávio, a Grace falando aí, uma situação, eu me lembrei de na literatura espírita, que é muito ampla, eu não sei dizer onde está essa história, que conta um caso parecido com como a Grace colocou aí. Diz assim, um casal, marido e mulher, a mulher trai o marido, tem um caso com extraconjugal. O marido descobre e entra em desespero e dá um tiro na cabeça e se suicida. Olha como, aí a gente pensa esse processo espiritual e como fica. Aí nos conta mais adiante essa história, que esses dois, amante e mulher, reencarnam na frente e recebe aquele suicida como filho, com a deficiência na área que foi afetada pela bala. Ele teve as consequências dele, ele causou um dano. Então aqueles pais vieram na missão de cuidar daquela criança com deficiência severa mental, que lesou aquele campo do cérebro com um tiro. Então o espírito resgata alguma coisa e os que proporcionaram aquele sentimento no outro vão ser os cuidadores, como a Grace muito bem falou. Olha como é que a lei é perfeita. O Criador dá a oportunidade de todo mundo se acertar de alguma forma. É a chamada programação reencarnatória, né? A encarnação, ela, quando a gente está no plano espiritual, a gente vai ter a oportunidade de fazer esse reexame, né? Esse exame mais claro, mais lúcido, da nossa condição de espírito imortal em relação àquilo que a gente causou, responsabilidade, né? Porque isso nem sempre está tão claro assim de acontecer, porque vai depender muito de como que a gente vai chegar no plano espiritual, como que nós vamos estar, né, o nível de equilíbrio para fazer esse exame. Mas certamente nós vamos ter aqueles os mentores, os nossos mentores, os espíritos que gostam de nós, que têm uma vinculação boa conosco, né? Exatamente. E que vão nos ajudar nesse exame para que num determinado momento, na oportunidade que aconteça, que ocorra, porque para reencarnar não está fácil, né? A reencarnação, você ter a reencarnação, você volver ao plano todo material. Todo grupo, né, de familiares. Está ficando difícil, né, com certos controles de natalidade, esse negócio todo que se faz, né? Mas é questão de você ter uma programação a fim de você sanar esses problemas que você, digamos, causou. E a gente precisa resgatar isso. É da lei. É da lei. É da lei. Sejamos felizes, como ela falou, para desenvolver o amor. Precisamos. Então, quando o Cristo falou assim, como eu falei no início, tereis aflições, não é? Sede forte, você vence o mundo. Ou seja, o planeta Terra existe as aflições, não tem jeito. Mas isso não é capricho, não podemos dizer que isso é capricho de Deus. Não, Deus está dando a oportunidade de nós fazermos um amanhã diferente.
Então nós mesmos somos aqueles que ficamos com débito e viemos, eu quero te pagar, Flávio, eu quero vir com o Flávio de novo para me acertar as contas com ele. Aí como você veio falando no início sobre o grupo familiar, parentes, tudo no entorno, isso não é lei do acaso, é a obra de Deus, precisamos nos reencontrar, não é isso? Até um pai ou uma mãe que tem, por exemplo, uma determinada predisposição à enfermidade, o filho herda aquilo, fala, mas ele nasceu por isso, porque o pai e a mãe têm aquilo. Sim, mas isso também é programado. Sim, Ele também precisava daquela enfermidade. Então, os pais tinham aquela situação e ele precisa ser ali, que eu preciso dessa doença. E às vezes é a cura do espírito, uma determinada doença, né? Sim. Dependendo de como o espírito lida com o livre-arbítrio. E às vezes são 3 espíritos que se endividaram juntos. Vamos supor que é uma doença relacionada ao estômago. Só um exemplo, tá? Uma gastrite, uma nervosa, úlcera muito forte, né? 3 espíritos que na antiguidade desencarnaram de tanto beber, de comprometeram tanto, essa área gástrica. Né? Exatamente, que Marcou. Eram espíritos fanfarrões, só bebiam, e que que a vida era levaram outros beber, também por né? esse caminho. Exatamente. Né? Porque existe aquele aspecto, Precisavam. né? Esse é um negócio interessante com relação ao livre-arbítrio. Esse negócio te deixa a vida me levar. Não tem nada contra o Zeca Pagodinho, né? Tranquilo, tá? Mas, digamos, vamos pegar essa frase dessa música dele, né? Deixa a vida me levar. Que não é dele, essa frase é uma frase já conhecida, né? Um jargão popular. Então, essa questão de deixa a vida me levar é um negócio assim meio como que estivesse te eximindo da sua responsabilidade, né? Exatamente. Como, não, tio, se você deixa eu ver o que acontece depois. Todo mundo está, né? Eu vou com todo mundo, eu vou com o que o povo está decidindo, o pessoal está decidindo, eu vou acompanhando, entendeu? Será que isso é uma atitude correta? Como é que é essa situação? Isso aí, Flávio, está muito ligado à imaturidade do espírito imortal, não é? Quando eu vivo de qualquer jeito e deixo ver o que vai acontecer depois, você vê que é uma infância espiritual, porque nós sabemos, lei de causa e efeito, que todas essas ações eu estou marcando no meu corpo espiritual, na minha história de espírito, os comprometimentos. Então, se hoje eu deixo a vida me levar, mais tarde eu vou ter que dar conta disso. Então, nós sabemos hoje, de maneira tão clara, que nós somos responsáveis até pelo pensamento, né, Grace? Que nós estamos lançando ao mundo. Mas o meu pensamento, Flávio, que não faz mal para o outro, só estou pensando. Mas já é uma falta de amor, é uma falta de respeito. E como você falou, como que não? Você está lançando um dardo, né? Se o outro tiver com o escudo baixo, pode ser que acerte. E já começo a não cuidar de mim também, porque o mau pensamento já começa a me desequilibrar. Desorganiza. E eu sou responsável pelo meu equilíbrio, né? Eu queria ler só uma frase bem pequenininha da questão 872. Pessoal, tem a questão 872 do Livro dos Espíritos, é uma questão bem complexa, bem profunda, bem extensa. É um texto, mas eu só vou ler um pedacinho. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. E isso, a tal ponto, está reconhecido que no mundo a censura ou o elogio são feitos à intenção, isto é, à vontade. Então, sem o livre-arbítrio, eu não teria a responsabilidade do bem, eu não teria o mérito do bem, não teria, vamos usar a expressão que a gente aprendeu no nosso lar, não teria os bônus horas do bem, do trabalho no bem, né? Mas sem o livre-arbítrio, eu também não seria responsável pelo mal que eu escolhi. Suas atitudes equivocadas, Então, o livre-arbítrio, ele me deixa como eu, artífice, construtor do meu caminho. Fazendo boas escolhas, terei boas colheitas. Fazendo escolhas negativas, infelizmente as colheitas serão negativas. Sem querer complicar, eu gostaria de colocar o seguinte, essa questão do livre-arbítrio, né, e das consequências que o livre-arbítrio gera, de ordem material, de ordem espiritual, de ordem moral, especialmente, né? Então, são consequências materiais. Você decidir tomar uma resolução, você pode ter de imediato consequências materiais. Você pode ter consequências morais, né? Digamos, de desalinho daquela ação que você está tomando, seja com a lei humana, seja com a lei divina, até com as duas, né?
Consciência pesada, né? Situações. E a questão do desdobramento espiritual, porque às vezes o comprometimento espiritual, o decaimento espiritual, ele gera para nós consequências, dificuldades no plano espiritual, no retorno ao plano espiritual, que vão assim complicar nosso curso por lá também, né? Então a gente vai demandar auxílio, que sempre auxílio está sempre pronto, porque a misericórdia divina não nos abandona em hipótese alguma, mas dificulta, o nosso caminho fica mais complicado, né? E para nós, né? É para nós, a gente dificulta nosso caminho. Aí voltando a essa questão desse panorama assim, de consequências em relação àquilo que das atitudes que a gente toma, a gente pode fazer um paralelo com as leis, os princípios da física de Newton, né? É interessante a gente olhar assim. Os princípios da física de Newton, você tem a inércia, né? As leis da inércia, as leis do movimento e as leis de causa e efeito. Então, se a gente for ver a inércia é aquela situação. Você, enquanto o pai não te deu o livre-arbítrio para você decidir, você está na condição inerte, que você não está decidindo nada. Você fica na condição passiva. Talvez aquela criança que você falou de 3 anos esteja nesse nível, até uma certa idade, não tem responsabilidade sobre seus atos, então são os pais que são os tutores, né? Então, digamos, a criança de 3 anos está nessa condição de inércia. O que ela decidir não vai ter uma consequência para ela. Pode ter para outros que deram liberdade para ela, né? Aí é outra coisa. Exatamente. Mas você tem essa questão da criança, você tem já ela mais desenvolvida, já na condição de movimento, ou seja, dela começar a ser senhora das suas ações, né? E quando ela se torna senhora das suas ações, esse livre-arbítrio adquire a consequência de responsabilidade daquilo que você está realizando, seja no bem, seja no mal, seja para o bem, seja para o mal. É o mérito ou o demérito. É o mérito ou demérito, você vai ter... E aí vem a situação de causa e efeito, né? Que o movimento ele vai gerar, que é você implementando as ações pelo seu livre-arbítrio, você tem como consequência situações de causa, situações de efeito, de consequências daquilo que você realizou. Então é interessante essa associação. Quero botar uma pimentinha nessa tua colocação. E talvez alguém em casa esteja pensando assim, mas fulano passou 60 anos roubando, e ninguém descobriu, e ele fez uma fortuna, viveu a vida toda, ninguém descobriu, e ele mandou os dólares para fora e pronto. E como é que fica isso? Talvez, nessa encarnação, ele não tenha as consequências das leis dos homens, mas as leis divinas... Ele não escapa, né? Ele não escapa. Ao desencarnar, ele vai precisar ser responsabilizado por tudo aquilo que ele roubou. E o pior para o espírito, colocando assim de uma maneira engraçada, vamos dizer assim, é que ele chega de mãos vazias, porque ele não vai conseguir levar tudo que ele roubou. Já começa a sofrer aí, né? Acumulou. Ele chega, ele acumulou roubando. O caixão não tem gaveta. Não tem gaveta. Ele vai chegar no plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Somos espíritos em evolução. Vai chegar na nossa verdadeira casa sem o que ele roubou e profundamente responsável por aquilo que ele roubou. De todo o mal que ocorreu com aquele entorno. Isso, exatamente. Mas eu tirei, eu usufruí da sua família, uma vantagem, eu fui um negociante hábil, eu comprei seu imóvel de maneira errada, e tudo isso vai acumulando consequências. Sim. Aí pode-se dizer que é uma fatalidade nesse sentido. Ele vai ter que dar conta. Não tem jeito. Isso. Amigos, vamos dar uma paradinha, retornamos já já.
retornando aqui, amigos, nosso debate aí sobre livre-arbítrio, né, e determinismo, que são temas assim filosóficos que estão assim sendo examinados por nós aqui no grupo, na nossa mesa, na nossa bancada, sob a ótica do espiritismo. O programa Olhar Espírita tem esse objetivo, elencar assuntos, trazer aqui temas para a gente poder debater e termos esse olhar sempre considerando, é importante que a gente diga isso, a condição de nós que estamos aqui. Cada um de nós, um espírito imortal em curso de evolução, né? Na oportunidade dessa encarnação bendita que foi concessão do nosso Pai para que a gente possa alcançar esse fim. O nosso desenvolvimento, né? O nosso crescimento moral, nós que somos criaturas, que fomos criadas por Deus em determinado instante, que a gente não consegue sondar quando seria, como teria acontecido, mas que nós sabemos que nos traz oportunidade para a gente poder crescer, que a gente possa realmente se desenvolver. Então, para a gente poder tornar mais leve, mais ameno esse processo, é importante que a gente compreenda certos princípios, como funcionam. E o Espiritismo ele tem essa característica, ele vem trazer para a gente informações que nos abrem a possibilidade, a perspectiva da gente ter esse olhar, esse exame em relação às coisas que acontecem, as situações que a gente vivencia, que muitas vezes tem a imposição inevitável da dor. Então, esse processo, né, da dor, como é que é essa questão, né? A gente fala de fatalidade e tem situações assim que as criaturas, às vezes, elas, digamos, podem até estar, não é ela que sofre diretamente, mas às vezes ela vai experimentar esse processo de dor, como a gente estava conversando, até aquele processo, até falando assim por alto, né, de mães que às vezes têm os filhos presos, injustamente presos, né, de alguma forma, alguma injustiça, ou que tenha acontecido, a pessoa, né, vivenciando uma injustiça, né, é uma coisa realmente extremamente dolorosa, extremamente difícil de ser enfrentada, e o pai e a mãe sabendo que o filho foi condenado, digamos, inocentemente, ele é inocente naquilo que aconteceu. Então, a questão da dor, né, ela vai estar sempre presente, esse quadro doloroso, né, nas situações de enfrentamento, principalmente porque o nosso plano aqui, ele é de expiação e provas. Né? É isso que eu ia lembrar, exatamente. Então, todos que são inseridos nesse mundo estão sujeitos a essas leis desse mundo. Então, não tem como, a gente vai estar nessa condição. Como é que é essa situação da dor hoje? Flávio, a primeira coisa que eu gostaria de falar para o nosso público, que é assim, ó, ninguém nasce para fazer o mal. Ninguém nasce para ser o algoz de outra pessoa. Nunca vai ter numa reencarnação, numa programação de uma reencarnação, alguém que vai nascer para ser ladrão, ou para fazer o mal, ou para fazer injustiça. Essas escolhas são sempre do espírito. Ele sempre vai dizer, ele sempre vai poder escolher, eu tenho um caminho para ser honesto, eu tenho um caminho para roubar, eu tenho um caminho para fazer o bem, ou eu tenho um caminho para fazer o mal. Eu tenho o caminho para usar o poder para o bem, para progresso da comunidade onde estou, ou eu tenho a decisão de usar o meu poder para prejudicar as pessoas onde eu estou. Ele traz tendência. Né? Ele traz tendência, a decisão é sempre dele. Quando a decisão é equivocada e que eu decido pelo egoísmo, pelo orgulho, principalmente enxergando só a mim, ao que eu quero, a minha posição, ao meu poder, ao meu dinheiro, só eu, né? Infelizmente, eu planto muita dor. E essa dor um dia é necessário que eu colhe. Porque eu passei uma encarnação toda colocando pimenta no teu olho, e achava ótimo. Nossa, tô achando maravilhoso. Enquanto eu não sentir pimenta no meu olho, eu não vou entender o que é a dor do outro. Vivenciar aquela experiência. Vivenciar aquela experiência. E não, sempre deixando muito claro, não é castigo, é colheita, que é diferente de castigo. Eu vou ter que experienciar o que eu fiz
Bota a mão na panela quente, que uma mão não vou botar de novo. Isso aí é para quente. eu aprender, aí na próxima encarnação eu olho para pimenta e saio correndo. Nunca mais encosto em pimenta. Mas é assim que funciona, porque eu preciso sentir a dor que eu causei para que eu entenda experiência de causa, né? E pare de causar essa dor. Ou até a gente reveja as nossas ações num outro caminho, né? Baseado na Aquele experiência caminho, própria. a experiência ela vai lhe indicar que você não pode trilhar mais por aquele caminho, porque você vai chegar Vai naquele sofrer. mesmo resultado. Sim. Né? Aí fazer uma outra busca, uma outra... Né? Acho que isso aí é uma coisa inerente mesmo. Interessante, ô Flávio, que isso aí, a pessoa pode questionar o amigo que está nos escutando, mas se eu reencarno e é dado o véu do esquecimento, como eu vou lembrar que eu fiz isso? Aí diz para nós os espíritos, nós temos uma intuição que aquilo não é bom. Mas, meu Deus, essa pimenta no olho dói. Mas como? Eu nunca botei pimenta no meu olho, mas você tem uma intuição que aquilo dói. Então você não lembra claramente por nossa própria proteção, mas você tem a intuição daquilo. Você começou no início desse bloco, você fez um comentário, tem uma leitura aqui muito boa que diz assim: a questão do livre-arbítrio, ensina Kardec, pode resumir-se assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Olha só. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino, conforme você falou, né, Grace? Pode ele, por prova ou por expiação, escolher uma existência em que sofra um arrastamento para o crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que lhe sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não. Então nós pedimos De vida. ceder aquele Exatamente. apelo, né? Exatamente. Você pode achar, como esse jovem vai falar, ele nasceu numa família de pessoas com maus costumes. Ele está fatalmente determinado que ele será um bandido. Nem sempre, pode até ser, em muitos casos. Mas se Deus permitiu que ele nascesse ali, porque ali estava a necessidade dele colocar à prova a resistência. Pode cair? Pode cair. Mas ele sempre escolhe. Como ele pode até resgatar algum também. Exatamente, pode ser como nós Ele temos pode casos ser- aí. A decisão é sempre do espírito. Exatamente, pode modificar aquela comunidade. Também. Pode, não é? Ele pode ser Tudo aquele pode elemento acontecer. que vai fazer uma mudança radical. Porque né? nós temos que saber que o Senhor que distribui, né, digamos assim, o Pai, como Jesus falou, né, o Pai Celestial. Então, ninguém é escolhido a bel prazer para nascer numa experiência difícil. Não, está ligado à história daquele espírito, daqueles pais, necessidade dele. Nesse sentido, existe, isso é fatal, ele vai nascer ali. Agora, ser levado a cometer o crime ou ter um vício já é escolha dele. Eu posso ceder ou não. E o espírito, quando ele entra na adolescência, ele começa a ter intuições das suas ações do passado. Né? Existe esse véu profundo, né? E com 13, 14, 15 anos, o espírito vai resgatando alguns hábitos do passado, e aí a educação que ele teve em casa vai fazer um diferencial muito grande. Ele vai ter aquela tendência a refazer caminhos equivocados, mas se ele está numa evangelização infantil, se ele passou por uma evangelização infantil, se ele passou por uma família equilibrada, ele vai poder frear e trabalhar as suas tendências passadas e levar para o lado bom. Eu tenho até um exemplo para dar para vocês. Uma grande amiga minha de infância, e quando a gente chegou aos 13, 14 anos, a gente tinha a mesma idade. Ela chegava e dizia para mim assim: eu não vou casar, eu vou ser amante. Eu não quero marido. Olha a tendência do passado voltando. Com certeza ela já tinha sido amante em outras encarnações. Eu não vou casar, porque casar tem que lavar, passar, fazer comida. Não, eu vou ser amante. Naquela época, gente, há 40 anos atrás, a gente nem sabia direito o que era ser amante com 13 anos. Hoje uma menina de 13 anos sabe. Mas naquela época a gente não sabia direito o que era. E ela dizia que ia ser amante, sem saber direito o que ia ser. Até que a mãe dela ouviu ela dizer e sentou e conversou. Ser amante é isso, traz muita dor para a esposa, para os filhos, parará. Exatamente. Sentou com ela, explicou ainda arrisca o que ter que problema e apanhar um bocado. Né? sentou para ela, explicou o que era. Ela disse: então eu não quero ser. Exatamente. Né? É o papel Então, do pai do pai e da mãe. Educador, então, né? Então, aquelas tendências do passado, elas vêm. Mas você tem a determinação de ser ou não. E graças a Deus não foi amante, não. Casou, tem filhos, uma família linda. Graças a Deus, né? Graças Né? a Deus. Então, assim, as tendências vêm. Mas cabe ao espírito dizer: não quero mais. E os Esse não educadores sou mais observar, eu. né? E aí, como você está falando bem essa questão das tendências, né?
Como é que a gente vai trabalhar esse livre-arbítrio, então, Grace, de modo que a gente possa, digamos, lidar melhor com essas tendências e conseguir superá-las, conseguir conter, digamos, essas forças assim internas que a gente traz, que nos precipita, às vezes, em decisões infelizes. Como é que a gente vai? Eu penso que lidar a com evangelização, a educação moral, o estudo do espiritismo bem compreendido vai nos ajudar. A evangelização, né? Muito. Basicamente, né? E não pensemos que a evangelização é só de crianças. Nós Não, adultos em família, né? precisamos O evangelho muito. no lar, O né? evangelho no lar. E Eu aquela tive frase? eu tive um trabalho extenso, foram quase 25 anos, implantando evangelhos nas casas das pessoas. As pessoas não sabem como é que faz. Isso é um evangelho trabalho no lar, maravilhoso. né? Então a gente A ia com um importância. grupo que esteve comigo, aí foram vários companheiros, né? E a gente pretende até retomar esse trabalho lá no Trabalhadores, né? Vamos Isso ver é se a gente muito retoma, bom. para fazer como nós fazíamos, né? Naquela época lá atrás. E eu preciso retomar isso, até como que era uma atividade que eu estive envolvido desde o primeiro grupo que estava legal. lá Que na a casa. pessoa tem E o único dificuldade de sobrevivente foi eu, que ficou ainda, que continuou. Aí eu estava coordenando até essa tarefa e eu pretendo até, conversei já com o Djalilo, para a gente tentar retomar isso esse ano ainda. Vamos ver se a gente consegue reconstituir. Né? Então, o Evangelho no Lar é um momento assim, semanal em que você se reúne com a família para conversar temas do Evangelho. Você fazer uma leitura lá do Evangelho, pegar aquela temática e você explorar, debater, conversar um pouco sobre a semana, aquilo que aconteceu, os acontecidos, as ocorrências, e a gente procurar, né, enquadrar dentro daqueles princípios ali e buscar realmente, de maneira buscar, bacana, de repente, uma definição, uma reformulação das nossas ações, né? Pedir inspiração, pedir auxílio, pedir amparo. Das nossas escolhas. Para as nossas escolhas melhorarem, para a gente poder qualificar melhor as nossas escolhas. Né? Então, nós precisamos qualificar o nosso livre-arbítrio, ele vai ser qualificado, as nossas capacidades de escolher melhor, em função da gente ampliar e aquilatar mais o nosso conhecimento, especialmente no âmbito desse conhecimento de transcendência, de elementos, de informações que vão além, né? Que envolvem a questão do nosso compromisso espiritual aqui na Terra. E isso, o Espiritismo e o próprio Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos coloca muito, nos situa muito nesse sentido. É que, digamos assim, a leitura que a gente tinha, talvez antes de conhecer o Espiritismo, das letras do Evangelho, não nos davam essa dimensão. Hoje a gente lê o Evangelho de Jesus e a gente enxerga nas lições benditas do Mestre essa amplitude espiritual, né? Essa dimensão espiritual extremamente abrangente, e ele falava exatamente da nossa realidade, porque a nossa realidade é que cada um de nós é um espírito imortal, aqui trilhando o seu curso na oportunidade dessa reencarnação, desse momento evolutivo, né, que é uma concessão divina maravilhosa, misericórdia do Pai para nós, né, para que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível. Né? São oportunidades de crescer, né, Flávio? Você falou do culto do Evangelho no Lar. Nós sabemos que nós nos educamos, tratamos, existe também os desencarnados, né? Porque somos espíritos, aqueles que vêm no nosso entorno, você está falando de Jesus na sua casa, é um facho de luz que se acende. Aqueles que não se identificam com essa luz que é a vibração do Cristo, se afastam. Aqueles que aceitam as sugestões se modificam junto conosco, não é isso? Então, falar de Jesus, seja onde for, é uma faixa de luz a nível espiritual, né? Luz. Faz as suas considerações finais, por favor, Grace. Então, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui conversando, né? E propor um desafio para todos nós, né? Nós que estamos aqui, você que está em casa. Pegar todo o conhecimento do Cristo, o conhecimento do Espiritismo que está aqui na mente e trazer para o coração. Porque eu só vou conseguir vivenciar o Cristo, eu vou conseguir vivenciar as boas escolhas quando sair só do intelecto e vir para o coração emocionalmente aceitar que eu preciso perdoar, que isso vai ser bom para mim, que eu preciso plantar o bem, que isso vai ser bom para mim. Então, essas palavras que eu queria dizer para você, e tenha certeza absoluta,
O amor cobre uma multidão de pecados. Emmanuel fala o seguinte: quando você está no trabalho do bem e compromissos do passado batem à sua porta e você está no trabalho do bem, os compromissos do passado olham para você e, claro que eu estou falando com as minhas palavras, né? Olham para você, você está trabalhando no bem e o compromisso do passado, ele se retira temporariamente, porque o amor cobre uma multidão de equívocos. Por favor, Zé. Então, agradecendo também aos amigos, os ouvintes, a alegria está com a Grace, com o meu irmão Flávio, com os amigos que estão nos ajudando aqui. Lembrando do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz a necessidade dos que são bem-aventurados que são misericordiosos. Lembrei, bem-aventurados que são misericordiosos, ou seja, mostrando as palavras do Cristo, a necessidade de nós exercitarmos misericórdia para com o outro. Da mesma forma, nós precisamos para nós. Então, dentro das possibilidades do dia a dia onde estamos inseridos, que sejamos aqueles que perdoam, aqueles que ouvem, aqueles que vibram no bem. Então, agradecimento a todos e devolvendo a palavra ao nosso querido Flávio. Então, amigos, esse telefone que vocês estão vendo aí embaixo, tá? Aqui na tela, é o nosso número para vocês fazerem sugestões, comentários, né? Críticas também em relação ao nosso trabalho. Estaremos prontos a responder a todos vocês. Agradecemos aí mais uma oportunidade do nosso programa Olhar Espírita e aguardamos vocês em breve. Um abraço a todos.